Pessoal, tudo bem? Meu nome é Raul Martins Lima, eu sou tradutor e editor da Sociedade Chesterton Brasil. Nós estamos aqui agora neste Congresso de Literatura Católica. Eu vou falar um pouquinho, obviamente, sobre Chesterton, né? Eu vou falar um pouquinho sobre por que Chesterton hoje, né? E as dificuldades, os desafios para a gente traduzir ele e resgatá-lo, né? De volta aqui para o Brasil. Então eu espero que vocês aproveitem muito a aula e que seja de valia, né? Tanto para vocês quanto para nós também. Então o assunto da palestra, né, da aula no caso, é por que Chesterton, né? Foi o assunto que me foi sugerido e eu aceitei o assunto porque o assunto é um tema bastante propício, né? Ah, Quando eu conheci Chesterton com mais ou menos 20 anos de idade. E eu lembro que eu tinha apenas começado a estudar um pouquinho de teologia, da Bíblia, etc e tal. Ah, e eu estava aterrorizado com os argumentos ateus, né? Então eu tinha medo de perder minha fé. Então eu comecei a estudar por onde eu tinha, né? Os materiais que eu tinha de estudo, que eram bem precários na época. Acabei esbarrando no C.S. Lewis, né? No Crimes Puro e Simples. Depois do C.S. Lewis eu comecei a procurar alguns apologetas, né? E num vídeo de um apologeta chamado Ravi Zacarias, ele cita uma frase do Chesterton, uma frase de ortodoxia. Aquela frase mudou minha vida, né? Eu li aquela frase sobre como os revolucionários modernos acabam revolucionando tudo e até mesmo sua própria revolução, né? A revolução é uma coisa que se come a si mesma. E quando eu li aquilo eu fiquei espantado. Eu cacei na Wikipedia quem era Chesterton e aí descobri que tinha um livro, Ortodoxia, lançado pelo Mundo Cristão. Comprei o livro e então minha vida deu uma reviravolta, né? Então, por que Chesterton, né? Eu vou ser um pouquinho autobiográfico aqui, justamente para ajudar, né? Porque eu sei que a minha situação na época é bem parecida com a situação de muita gente, e principalmente de muitos cristãos jovens, né? Os tempos mudaram bastante, né? De 10 anos para cá surgiu muita coisa na internet, no Brasil, da chamada direita, né? Mas assim, ainda há essa. Chesterton, para mim, ainda é o melhor, a melhor porta de entrada. E não só para apologética. Ele é a melhor porta de entrada para muita coisa, né? Então, eu pensei aqui em passar algumas razões do porquê Chesterton, né? Para que ler Chesterton? Para que perder nosso tempo lendo um autor inglês da virada do século XX, né? Que nunca nem pisou no Brasil, nem na América Latina, né? Então, recapitulando aqui, Chesterton. Por que Chesterton? Eu vou fazer uma breve biografia dele bem rapidinha, só para... Chesterton nasceu em 1874, na Inglaterra, né? Ele era filho de pais tipicamente vitorianos, então era uma gente
que não chegava a ser ateia, não chegava a ser cristã, era um meio termo, eram meio agnósticos, era um pessoal de cabeça livre, né? Que tinha uma visão de Deus bem pessoal, assim, né? Então eles iam muito de vez em quando para a igreja apenas. Chesterton nasceu nesse ambiente. O pai de Chesterton era um homem extremamente fértil, imaginativamente, intelectualmente, era um muito criativo. Era um artista frustrado, basicamente, né? Então ele criava várias coisas. Ele criava iluminuras, ele criava teatros, ele tinha pilhas de livros na casa dele. E Chesterton nasceu nesse ambiente, extremamente fértil, em uma família amorosa, feliz, realizada. E tendo nascido nesse ambiente feliz, ele lia. E lia, e lia, e lia, e lia. Né? Ele diz, por exemplo, que aos 7 anos de idade ele já sabia citar versos brancos de Shakespeare de cor, sem nem entender o que eles queriam dizer. E depois acrescenta, talvez seja esta a maneira certa de aprender poesia. Né? Você simplesmente internalizar aquilo. Então, ele nasceu nessa família, né? Amorosa, feliz. Teve 2 irmãos, uma irmã dele mais velha morre logo quando ele era jovem, ele não fala quase nada sobre ela. E um outro irmão dele mais novo, Cício, vai ser muito importante para a vida dele depois. Né? Eles vão ser grandes amigos e grandes debatedores. Né? Quando o Cício nasce, Chesterton famosamente diz, né? Agora eu vou ter uma plateia. Isso quando ele era novinho, tinha uns 6 anos de idade, né? Só que Cício nasce e ele não é só uma plateia, ele é um debatedor, então eles ficam debatendo, né? Eles debatem assim toda hora, 24 horas por dia, até o ponto que todo mundo simplesmente se afasta deles. Quando eles estão juntos, as pessoas não conseguem ficar perto deles porque eles só debatem, né? Então, voltando, né? Chesterton nasceu nessa família, agnóstica tal. Até mais ou menos os 16 anos de idade, ele não tem nenhuma crise grande, assim, de existencial. Ele estudava muito já. Aos 16 anos de idade, há uma crise. 16, 17 anos de idade, ele começa a ter uma crise existencial. E essa crise atinge um pico dela quando quando ele entra na escola de arte, né? Chesterton, para quem não sabe, ele pensou em ser pintor, né? Ele desenhava também, ele era caricaturista e precisava ser pintor. Ele entrou numa escola para ser pintor e nessa escola, a escola Slade, ele tem há 2 experiências que ele nos conta que foram extremamente importantes de um jeito negativo para o Chesterton, né? Quais são essas 2 experiências? A primeira experiência é que ele disse que ele começou a mexer com aquelas tábuas Ouija, aquelas tábuas de espírito, né? E ele diz que enquanto ele estava mexendo com essas tábuas, ele e o irmão dele, ele começou ele é bem claro, ele diz que não aconteceu nada de terrível, de maneira óbvia, quando ele usava as tábuas, né? Ele diz que as tábuas... Ele não sabe dizer muito bem o que acontece lá, mas ele sabe que há algum espírito e o espírito não era bom, que aquele espírito mentia nas tábuas, né? E quando ele começa a usar essas tábuas, ele começa a entrar num estado depressivo, em um estado mórbido, em que ele começa ele sente um ímpeto de fazer desenhos mórbidos e sujos e violentos, coisa que era completamente alheia ao caráter dele, né, e ao temperamento dele. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em um artigo chamado O Diabolista, ele conhece um rapaz, também nessa escola, um rapaz muito inteligente, muito erudito, muito polido, muito cavalheiro, e que era um satanista. Né? Ele nos conta a conversa que ele teve com esse rapaz, e na conversa que ele tem com esse rapaz, o rapaz ele diz basicamente que ele queria. Ele se pergunta, né, se não poderia ser possível encontrar no mal uma vida própria. No mal, o bem. Ele inverte as coisas, ele inverte. Né? O mal para ele é o bem.
o bem para nós é o mal. Né? Então Chesterton ele argumenta, só que ele chega num ponto em que ele vê que o argumento não resolve ali mais. Não é uma questão apenas lógica, não é uma questão apenas de raciocínio ou de falta de bom senso. Era uma questão diabólica. Né? Era uma coisa espiritual. Então acontece, né? Ele tenta salvar o rapaz não quer. Ele basicamente foge. Ele se levanta e vai embora e deixa o rapaz lá. Né? Então, essas duas experiências, a da tábua e do diabolista, foram as duas experiências que mais tarde ele diria que ensinaram para ele. Ele usa a palavra, ele usa a sólida objetividade do pecado. Ele descobre que havia uma coisa má no mundo, uma força maligna, certo? Que não era uma força social, que não era uma força humana, né? E que não era uma força misturada. Não havia bem e mal. Havia mal. Mal puro, negro e total. Quando ele descobre esse mal, né? Mais tarde ele vai dizer, inclusive, né, que a alegria da vida é você saber que é um mal e que você pode combater esse mal. Né? Ele sempre usa a imagem do dragão, São Jorge, né? Que é um dragão a ser morto. Ele é um dragão. Se você ter dó do dragão. O dragão é um dragão, ele quer te comer e você tem que lutar. A vida é uma luta. E há alegria na luta. Né? Mas, enfim, esse período de depressão, e nesse período em que ele descobre isso, há também outra característica que depois vai definir o que ele é depois. Nesse período, ele começa a entrar em uma forma de solipsismo. Ele começa a duvidar de tudo que não seja, de tudo que não fosse a mente dele. Então ele começa a entrar em argumentos céticos, ele lê os céticos, só que os céticos, ele diz, né? Os céticos, eles negavam a matéria, o mundo material. Só que ele vai até as últimas consequências e começa a negar, inclusive os céticos. Ele começa a negar qualquer coisa que não fosse um trabalho mental dele, que não fosse uma abstração. Então ele começa a entrar nesse solipsismo e ele não vê saída disso, lógica. Porque cada vez que ele tenta argumentar, de acordo com as premissas, né, céticas, de acordo com a premissa de que nós temos que provar as coisas, né, ele vai entrando, ele vai se afundando mais, né? É igual a disso. Ele argumenta, cai mais, ele argumenta, cai mais, ele argumenta, cai mais. Então nessa época foi a pior época da vida dele. Foi uma crise horrenda, foi uma crise intelectual, foi uma crise espiritual. Alguns biógrafos tentam diminuir isso, dizendo que foi uma crise de adolescência. Né? Que era... Muito provavelmente teve uma coisa a ver também, né? Os instintos mórbidos da adolescência, né? Só que não era só isso, muito provavelmente não foi só isso, foi uma coisa muito mais séria, tanto que depois dessa crise que ele tem, essa é a única crise que ele vai ter. Saído daí, ele vai sair um homem extremamente coerente e estável, espiritualmente, intelectualmente, né? E as ideias que ele germina nessa época, elas vão crescer, 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 e elas vão estar intactas, só que desdobradas e melhoradas e aumentadas, já na sua autobiografia, perto dele morrer. Né? Então, assim, por que eu falei tudo isso? Né? Eu falei tudo isso porque a crise que Chesterton teve, ela vai definir os pontos chaves do pensamento dele, ela vai definir a apologética dele, a forma como ele conduziu a apologética, e ela vai definir também a importância que ele tem para nós hoje. Né? Ou seja, ela vai ajudar a responder a pergunta que eu fiz no começo. Né? Por que Chesterton? Então, o primeiro ponto do porquê Chesterton. Primeira razão para a gente ler Chesterton. Quando a gente faz essa pergunta, por que ler Chesterton? Por que Chesterton? Nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, do século XXI. Mas nós não estamos na Europa, nós não estamos na Inglaterra, não estamos nos Estados Unidos, estamos no Brasil. A nossa situação concreta e real é essa. Né?
sendo sinceros, sabemos que a educação do Brasil não vai muito bem das pernas. Na verdade, vai péssimo, né? Nós estamos no Brasil, na América Latina, século XXI. Quando nós lembramos disso, né, de que a educação aqui ela vai muito mal, de que nós temos quase pouco ou quase nenhum conhecimento dos nossos próprios clássicos, né, da nossa própria literatura, dos nossos próprios escritores e pensadores, nós temos que de novo nos perguntar por que ler alguém que nem brasileiro era. Então, o primeiro ponto é o seguinte: quando o Chesterton emerge dessa sua crise, né, ele emerge de acordo com... Ele se pega em uma ideia. Ele chama essa ideia de a sua teoria mística, rudimentar e improvisada. Né? Ele pensa o seguinte: olha, o único modo de eu fugir desse pessimismo, né, dessa atmosfera tóxica, desse cinismo, né? Cinismo é uma palavra que eu odiava, ele tinha pavor dessa palavra. Né? E cinismo era um dos traços, talvez o traço definidor da cultura dele. E também é da nossa. Né? Nós também somos cínicos. O moderno é cínico. Né? Um dos nossos traços é esse cinismo. É esse fazer pouco caso da existência. Né? Esse desprezar mesmo da existência. Né? Então Chesterton falou o seguinte: olha, qual é o único modo de eu fugir disso? Né? De eu fugir disso sem entrar em mais argumentos. Aí ele faz o seguinte: olha, a existência em si, né, ela já é suficientemente boa e maravilhosa para que nós nos alegremos e para que nós sejamos gratos. Né? Então, não importam as condições da existência, ou melhor, importam, mas em segundo plano. O que importa é que a existência existe, por assim dizer. Né? Que o ser é muito melhor do que o não ser. Né? De que o fato de que nós existamos, de que exista grama, de que exista esse microfone, de que exista cadeira, de que exista eu, essa roupa, tudo, a existência é boa. E o interessante é que ele chega a esse raciocínio não pela teologia. Ele não lê Gênesis, Deus falando, e viu que tudo era bom. Não. Ele cria essa teoria, e ele diz que era dele, e ele diz que era rudimentar e improvisada, justamente porque ele não tinha... ele fala, né, que ele não tinha nessa época nenhuma ajuda da filosofia, da boa filosofia, ou da teologia. Ele estava sozinho. Ele estava lendo os céticos, lendo o que estava em voga, comendo, né? Lendo igual um louco. E ele começou então a reagir sozinho. Né? Por isso, mais tarde, na ortodoxia, ele vai usar aquela imagem do navegante que sem querer cai na Inglaterra e acha que está num lugar estranho, né? Que descobre o que já foi descoberto. Né? Ele descobre que foi descoberto, sozinho. Né? Então, voltando, gratidão, né? Existência. Então, a existência é boa, certo? A existência é boa. Daí decorre que nós sejamos gratos. Né? E esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto para você ler, para nós lermos Chesterton, é a sua filosofia da gratidão. Ele vai dizer que a forma mais elevada de pensamento é a gratidão. E também que o teste de toda a felicidade é a gratidão. E ele vai pregar esse evangelho da gratidão durante toda a sua vida. Ele emerge dessa crise falando isso. E vai morrer repetindo isso. Certo? A única diferença é que ele vai tirando dessa fonte várias aplicações concretas, né? Que inclusive para quem quiser saber mais sobre isso,
Você pode ler Ortodoxia, especialmente no capítulo A Bandeira do Mundo, se eu não me engano, que ele vai explicar, né, por que os otimistas e os pessimistas não podem ser nunca reformadores sociais, né? Só a pessoa que tem a gratidão é que ela pode reformar o mundo, que pode amar o mundo independente do mundo. Ela pode amar o mundo por ele existir só e lutar por ele, né? Esse patriotismo cósmico, né? Mas, primeiro ponto, gratidão. Por que isso é tão importante para nós? Justamente porque nós, né, principalmente nós jovens, né, eu creio que boa parte do público desse literatura católica é jovem, né? Está havendo esse despertar de interesse, não só por Chesterton, mas por muitos autores. E em nenhum outro autor que eu tenha lido, hoje que eu tenha ciência, em nenhum outro autor, moderno ou antigo, nós vamos poder encontrar com tanta força, com tanto vigor, com tanto impacto, essa ideia da gratidão, né? Por que a gratidão é importante para nós? Justamente porque a nossa sociedade, nós somos criados em que modelo? É um modelo que é cientificista, né? É um modelo que encara o mundo como, ainda hoje, né? Mecanicista, né? Encara o mundo como uma máquina, né? Como uma máquina que se criou a si mesma e que se vai perpetuando e se vai operando a si mesma, né? Independente de uma vontade, independente de nossas vidas, né? De qualquer propósito ou fim. É uma máquina, né? Sendo uma máquina, não havendo nenhum propósito, sendo o mundo uma criação de leis impessoais, né? Decorre que toda a moral ela vai ser só utilitária, né? Ela vai ser só uma moral, ela não vai ser absoluta, ela vai ser uma coisa para o momento, para nós vivermos aqui e agora, né? Só que essa moral utilitarista, ela não é capaz de transmitir essa alegria de viver, né? A alegria de viver, a alegria de estar vivo, essa alegria na existência, não é possível nós termos com essa filosofia, né? E Chesterton, ele é um antídoto mais absurdamente óbvio a isso, né? Eu lembro que quando eu li Chesterton a primeira vez, eu ainda, né, era bem... Não que eu seja muito menos hoje, mas eu era muito ignorante naquela época, né? Não lia quase nada. E eu tinha na cabeça aquela ideia de que, nossa, a pessoa inteligente, a pessoa que lê, ela é uma pessoa triste, ela é uma pessoa desenganada, né? Eu quase equivalia você saber a você destruir, a você desconstruir, né? Tudo que havia de bom e você é uma pessoa desiludida, desenganada, né? Depois eu descobri que isso é tudo palhaçada, né? Obviamente, né? Só que Chesterton, você pode descobrir isso com Platão, por exemplo. Você pode descobrir isso com Aristóteles. Você pode descobrir isso com Shakespeare, com Dante. Só que é mais difícil. É muito difícil que nós, né, nos sentemos para ler Shakespeare ou Dante, pior Dante, né? Platão. Então, Chesterton, esse é o segundo ponto, né? O primeiro ponto é a gratidão, é esse antídoto ao nosso cinismo, esse antídoto a essa nossa mania de exigir, né? Como se a existência fosse um direito. A existência não é um direito, né? Nós não existimos porque nós temos direito a existir. Nós temos direitos porque nós existimos, né? Não é o inverso, né? Eu não tenho direito a existir, eu não tinha como... Eu não me chamei a existência, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, né, um ponto que mais ou menos decorre do primeiro, dessa gratidão pela existência, é o seguinte. Chesterton, ele foi o mais eficiente apologista da fé cristã
do seu século. Né? A gente poderia também colocar C.S. Lewis, né? C.S. Lewis foi mais famoso do que Chesterton, né? Ele foi mais abrangente, mas foi mais popular também, né? Mas assim, Chesterton, ele foi mais importante do que Lewis nesse sentido, porque ele foi o primeiro, né? Na época de Chesterton, o cristianismo estava sendo chutado igual cachorro morto por todos os lados, né? Então, mesmo as pessoas que simpatizavam com o cristianismo e mesmo alguns cristãos não levavam tão a sério assim o cristianismo, né? O cristianismo era mais uma filosofia entre várias filosofias, disputando no mercado das ideias, né? Então tinha o cristianismo, tinha o socialismo, que às vezes se misturava com o cristianismo, tinha o niilismo, tinha o darwinismo. Então, todos eles brigavam em pé de igualdade, só que não, porque o cristianismo não estava em pé de igualdade, ele estava sempre abaixo, né? Então, assim, não era intelectualmente respeitável você se levantar e dizer eu sou cristão. E o intelectual. Não era respeitável, você não ia ser respeitado fazendo isso. As pessoas não iam te achar, né? Não era quase um carimbo de você está sendo chutado para fora do mundo intelectual, né? Chesterton, então, ele tem essa ideia da gratidão, né? Quando ele tem essa ideia da gratidão, ele pensa o seguinte, olha, se a existência é boa em si mesma, e se eu sou grato a quem? Ou ao quê? Né? Gratidão é um verbo, né? Você tem que ser grato a alguém, né? Você não pode ser grato só, ponto, né? Ou por alguma coisa, né? Desse ponto de gratidão, ele puxa então a ideia de que o mundo ele não foi criado por leis impessoais. Ele foi criado por uma vontade. E uma vontade implica pessoalidade, né? Nessa época ele ainda ele não era cristão ainda, né? Ele levou muito tempo, inclusive, para se converter à Igreja Católica, né? Primeiro ele se tornou católico, anglicano, depois ele virou católico, isso em 1915, se eu não me engano. Inclusive 7 anos depois de ortodoxia. Ou seja, ele escreveu ortodoxia e não era um católico ainda. Ele defendia a Igreja Católica, não era um católico. Defendia o cristianismo sem ser cristão. Então, assim, foi uma progressão, né, que ele teve. E nesse segundo ponto, do porquê Chesterton. Chesterton é apologista. Né? Mas por que Chesterton e não outros apologistas? Que há vários, né? Hoje em dia, inclusive, há muitos. Bem, primeiro, porque, como eu falei, Chesterton foi o primeiro deles, né? Se vocês lerem, tem um livro foi lançado pela editora Danúbio, Convertidos Literários. Nesse livro, Joseph Pearce, ele conta como que houve esse ressurgimento da fé cristã na virada do século XX, né? Gente como Graham Greene, gente como Dorothy Sayers, Ronald Knox, né? Muitos cristãos começaram a se impor e a surgir na cultura como não tinha surgido nos últimos 50 anos, né? E quem começou isso foi Chesterton. Ele foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro apologista a ir no jornal radical socialista e pregar o cristianismo. Ele foi o primeiro naquela época, chamar para o debate Blatchford, que era um socialista. Isso no jornal, isso era uma coisa completamente impensável. Ninguém pensava nisso, era uma coisa absurda. Tanto que todo mundo, nessa época ele já era um pouquinho famoso, os críticos que elogiavam ele, pelos paradoxos, pelo estilo e tal, ele só aos poucos é que foi caindo a ficha deles de que ele estava falando sério, de que ele não estava só brincando, de que ele não estava falando aquilo só para aparecer, né? E quando eles descobriram que era sério mesmo, bem, aí eles começaram a não mais elogiá-lo tanto, né? Pelos paradoxos. Então, Chesterton foi o primeiro apologista, né? Cristão que surgiu. Foi ele que deu vida a essa
essa explosão de literatura cristã, que foi culminar em Lewis e Tolkien, né, lá na década de 60 já. Então foram 60 anos frutíferos de literatura cristã, eh, iniciadas por ele, basicamente, né? E isso o Pierce deixa muito claro naquele livro. Ele não exagera o papel que ele teve, né? O segundo ponto é que Chesterton, ele foi, como diz o professor Scott Payne, ele foi um dos retóricos, no sentido clássico do termo, né? Não no sentido pejorativo, mais talentosos, mais eficazes, né? De toda a história da humanidade. Isso é verdade mesmo, né? Dorothy Sayers, ela conta que ela estava na escola, ela tinha mais ou menos seus 16, 17 anos, se não me engano, e ela estava quase perdendo a fé nessa época, né? Ela estava bem cética, né? E ela lê ortodoxia. E ela lê ortodoxia e ela lê especialmente aquela parte, o final da ortodoxia, em que Chesterton compara a igreja a uma biga celestial que corre pelos séculos, aos trancos e barrancos, indo para a esquerda e para a direita, ora se inclinando para uma heresia, ora para outra, mas sempre voltando ao centro, à normalidade que é a ortodoxia, né? E as heresias vão ficando mortas para trás, ela passa esfuziante. Essa única imagem da biga celestial foi o que impediu Sayers de largar a fé completamente. Uma imagem só. Então, é isso que nós chamamos de um bom retórico, né? Ele pegou uma verdade que já estava empoeirada, que já estava jogada de canto, chacoalhou a poeira dela e pegou essa verdade já tão sabida, já tão velha, e colocou ela sob uma nova luz. E fazendo isso, o mundo moderno olhou e falou: Meu Deus, o que é isso? Eu não sabia que isso que existia. Existia. Você poderia, por exemplo, saber disso lendo Henry Newman, Cardeal Newman, né, sobre o desenvolvimento da doutrina. Só que quem tem a coragem, quem tem o vigor intelectual, né, quem tem a força para sentar, ele é um calhamaço daquele. Então, toda essa verdade que está minuciada em Henry Newman, que está detalhada em Henry Newman, Chesterton, ele sintetiza isso numa imagem só. Quando você sabe disso, aí você fala, poxa vida, eu quero estudar isso aqui. Aí você vai para a patrística, você vai para os padres, você vai para a história, mas isso porque ele apresentou a verdade de um modo atraente, de um modo novo, de um modo fresco, né? Wilfred Ward, ele dizia que a ortodoxia era um tônico intelectual, né? Ou era uma chuvarada, uma chuvarada numa terra seca. E é essa a ideia mesmo, né? De irrigar a terra, né? De dar vida. A terra está seca. Então Chesterton vem lá e com seus paradoxos, com a sua retórica, com a sua prosa maravilhosa, com as suas imagens, ele irriga a terra, né? Para nós, essa nossa juventude, essa nossa sociedade cansada, essa nossa sociedade cínica, essa nossa sociedade acomodada, né? cheia de direitos, né? Cheia de exigências, essa ideia de você ver alguém tão genial sendo grato por coisas tão banais, ou, por outro lado, alguém tão genial pegando verdades tão antigas e mostrando elas de uma tão atraente, isso para nós não tem preço, né? E essas duas coisas, esses dois pontos, por enquanto aqui, que eu falei, a gratidão e o Chesterton apologeta, você não vai encontrar em nenhum outro lugar.
né? Eu me lembro que C.S. Lewis dizia que a tarefa do educador moderno é menos você abrir a facões uma selva e mais você irrigar, né? Mais você botar água na terra seca, né? E talvez ele tenha falado isso pensando em Chesterton, né? Que foi inclusive também um dos responsáveis pela sua conversão, né? Também com ortodoxia, né? Então, segundo ponto, Chesterton apologista, né? Há muitas obras do Chesterton apologista, a mais famosa é a ortodoxia, né? Mas há muitas outras também, né? E que nós da Sociedade Chesterton no Brasil temos os planos de traduzir também, né? Terceiro ponto. Terceiro ponto. O terceiro porquê ler Chesterton. Então vamos lá então. Falamos já, né, da gratidão pela existência, né? De que a existência é boa e de que, portanto, temos de ser gratos pela existência. O segundo ponto é que dessa gratidão, Chesterton tira toda uma apologética específica dele, única a ele e valiosíssima para nós. O terceiro ponto decorre da apologética, né? Chesterton ele tinha alguns termos que ele sempre usava de maneira peculiar, né? Que tem um sentido peculiar que ele não atribui a eles. Então, intelectuais é um deles, né? Poetas é um deles, louco é um deles, né? Mas talvez o mais importante e o mais famoso é o tal do senso comum, né? Chesterton já foi chamado, e ele é bem conhecido hoje em dia, inclusive, não sei quem criou esse apelido, de apóstolo do senso comum, né? Ele sempre defendia o senso comum do povo contra o senso incomum dos intelectuais, né? Mas o que vem a ser esse senso comum para nós, por exemplo, né? Senso comum é um termo filosófico, né? Que ele tem um sentido bastante específico. Há uma tradição inglesa também de filosofia que é bastante apegada a essa ideia de senso comum, né? Essa ideia mais prática, de uma filosofia mais prática, que não deixa a vida de lado, a vida prática de lado. Mas em Chesterton, quando ele fala de senso comum, o que ele quer dizer basicamente? Né? Vamos voltar um pouquinho aqui. Quando Chesterton tem a sua crise e ele cai na sua crise de solipsismo, ele cai naquela ideia de que só o que há é a mente, né? Essa é mais uma das tragédias, né, que decorrem daquela bendita ideia de Descartes, né? De que só existe o que eu consiga provar e provar matematicamente, né? A dúvida metódica, né? Então, Chesterton ele também cai nesse problema, né? Ele era um homem de uma atividade intelectual febril, ele não parava de pensar nunca, literalmente, de fazer raciocínio, de argumentar. Tanto que um padre, quando ele morre, ele dizia que a sua cruz específica era essa, pensar, né? Esse era o seu espinho na carne, né? Ele nunca conseguia parar de pensar. E como ele era um homem de um vigor intelectual enorme, né? Se todo esse poder intelectual tivesse sido desviado, né? Ou melhor, voltando, se todo esse poder intelectual, esse poder abstrativo, essa imaginação riquíssima e fertilíssima, se isso tudo de algum modo não se fincasse no chão duro da realidade, era muito fácil ele ficar louco. Era muito fácil ele achar que o mundo inteiro era uma criação na cabeça dele, né? Por isso, inclusive, que ele entende tão bem o louco e que escreve tão bem o louco na ortodoxia, né? E por isso também que ele escreve O Homem que Foi Quinta-feira, que é um livro basicamente sobre o pesadelo solipsista, e um psiquiatra diz para ele que o livro dele, romance, ajudava
os seus pacientes esquizofrênicos. Por essa razão, porque ele quase ficou louco. Ele chegou às raízes da loucura e voltou, né? Como é que ele voltou? Ele pensa, né? Essa questão do mundo que a existência existe, né? Talvez eu tenha pulado um passo, né? Porque na verdade, o primeiro raciocínio que ele faz não é que a existência é boa. O primeiro raciocínio que ele faz é o seguinte: o que é a sanidade? Por que eu tô ficando louco e as outras pessoas não estão ficando loucas? Aí ele para pensar, porque as outras pessoas, as pessoas comuns de que ele falava, os camponeses, as pessoas, né, trabalhadores, o agente comum da terra, onde estão inclusos também os grandes pensadores, Dante, Platão, né, Santo Tomás de Aquino, tal, elas não tentavam provar tudo. Elas não tentavam provar principalmente a existência. Elas aceitavam a existência. E iam a partir daí. Né? Então, o primeiro ponto do senso comum é esse. Há certas coisas que nós não podemos e nem tentamos e nem devemos tentar provar. A nossa existência é uma delas. A existência de outras mentes é outra delas. Se você começa a tentar provar, ou seja, você põe em dúvida as coisas antes para depois tentar prová-las, você já está ficando louco. Né? Isso já é um passo para a loucura. Ou melhor, isso já é a loucura. Só que é a loucura filosófica, né? Entendeu? Tem um artigo do Chesterton que ele acho que é filosofia para a sala de aula, né? Isso ele escreve depois já, mas nesse artigo ele faz uma, ele explica, né, quais o que não poderia faltar numa sala de aula, né, filosoficamente falando, né, para que a gente não caísse nesses erros de ceticismo e tal. E ele fala que há 4 pontos basicamente, né. Ele fala que há 4 coisas, desculpa, que nós não podemos provar, né? Primeiro é a nossa existência, o mundo, que a existência existe, né? Você não pode provar isso. O segundo ponto é que há outras mentes além da minha, né? O terceiro ponto é que existe um eu e esse eu se estende ao longo do tempo e que eu vou acordar amanhã e eu não vou ser outra pessoa, eu vou ser eu. Isso de algum modo acontece, né? E essa é uma coisa meio que, segundo ele, é improvável. Ou melhor, é uma coisa que nós não podemos provar. O quarto ponto é que a existência importa. Ou seja, há uma importância intrínseca à existência. Né? Você não pode simplesmente falar que nada importa. Você não pode ser um niilista. Você não pode ser um suicida. Né? A existência, ela importa. Esses 4 pontos que ele diz, essas 4 coisas são as 4 coisas que todas as pessoas sãs do mundo, desde Platão até o pedreiro, que está batendo aqui, elas não vão negar. Né? São 4. Então, essas 4 coisas já seriam um bom ponto de partida para a gente definir o senso comum chestertoniano. Né? O senso comum chestertoniano, e que mais tarde ele vai explicar com mais detalhes em ortodoxia. Né? Que ele vai dizer que o homem-são é sempre um pouco místico, né? Ou seja, ele usa místico no sentido de que o homem-são é alguém que é um homem que ele aceita certas coisas sem entendê-las ou sem poder prová-las, né? Ele não acorda de manhã e fala, nossa, será que essa mesa aqui é de verdade? Será que essa cadeira aqui? Não, ele vai acordar e trabalhar, né? Porque ele tem que pagar conta, né? Entendeu? Ele tem filho, ele não vai ficar falando, meus filhos, será que meus filhos são será que meu filho ali com fome, será que é verdade ele tá com fome? Será que existe um bebê ali? Não tem essas coisas, né? Essa coisa é um vício abstracionista, né? Que assim, depois que ele emerge disso, depois que ele escapa disso, né, ele se apega à realidade com amor, entendeu? Ele fala, meu, isso aqui, graças a Deus que existe,
e não sou eu que crio, né? Que é outra coisa para que ele fala ortodoxia, né? Que ele fala que se a gente fosse abordar um louco que ele acha que ele é Deus, não adianta você argumentar com o louco, porque o louco, justamente por ser louco, né? Todos esses sentinelas, por assim dizer, da razão, né? Eles caíram já. Então só existe nele o raciocínio lógico. Então todos, aí ele fala, né? Ele não tem senso de humor, né? Senso de humor, por exemplo, o louco não tem senso de humor. E se ele tiver, é involuntário. Então o senso de humor também faz parte do senso comum. Faz parte da sanidade, né? O que é outra razão também de porque ele já era engraçado naturalmente, mas ele usa o senso de humor também como, digamos assim, uma prova, né? Um indício da sanidade mental, né? Então, o que é interessante em Chesterton, eu vou abrir um parênteses aqui, é que cada vez que eu estudo mais ele, e a cada vez que eu estudo mais outras coisas, eu percebo que há nele uma unidade tremenda e que cada coisa que ele falava, cada ideia que ele tinha, né, você pode ligá-la a outras ideias e você vai entendendo por que ele agia de tal modo e de tal qual modo, de acordo com as ideias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho aqui. O senso comum, ele tem, o senso de humor, ele faz parte do senso comum. Por que ele foi tão amigo de Bernard Shaw, que era eugenista, socialista, né, ateu, né, que enviava cartas com ele, para ele, dizendo no final, ao diabo com o papa, né? Por que Chester era tão amigo dele? Porque Bernard Shaw ainda tinha um pé firme na sanidade, senso de humor. Então ele ainda tinha a parte do senso comum, ele tinha o senso de humor. Então ele era amigo do Bernard Shaw, muito, né? Porque ainda que os erros abstracionistas, os erros intelectuais dele, né, fossem numerosos e vários, essa uma coisa unia os dois, né? Outras coisas também, né? Amor por literatura, claro, né? Mas assim, só um exemplo dessa unidade que havia em Chesterton, né? E que eu acho muito engraçado quando algumas pessoas dizem que Chesterton era ele era ele era ele não era um pensador sistemático. Claro que ele era, né? Ele não era um escritor sistemático, ele não era alguém que sentou lá e falou, eu vou, entendeu? Mas sistemático, coeso, ele era muito, né? Muito, muito, muito. Então, fecha parênteses. Então, senso comum, né? Senso comum. É o terceiro ponto. Nós brasileiros, certo? Então, assim, você não vê muitos solipsistas, né, aqui pelo Brasil, né? Você não vê muito porque realmente não há muito disso aqui, né? Mas essa coisa essa coisa do senso comum, ela é muito importante. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, nós nos engalfiamos em disputas políticas, né? Então, digamos assim, você tem o seu amigo lá esquerdista, seu amigo lá... E você não aguenta aquela pessoa. Você fala, eu não te aguento, você é insuportável, você não dá. E aí vocês não falam, isso já não é muito senso comum. Porque o senso comum, né? A pessoa que tem senso comum, ela sabe que para outra pessoa estar errada num ponto, ela não está errada em todos os pontos, né? E se você puxar um pouquinho um ponto ainda, né? Puxar um pouquinho lá para trás, essa pessoa existe. A existência dela é boa em si mesma. Ela pode fazer todas as cagadas do universo, mas ela existe. Deus criou ela, a existência dela é boa. E o seu senso comum, que ele engloba um monte de coisas, engloba tradição, engloba o amor pela amizade, né? Engloba senso de humor, engloba essa coisa de que há certas coisas que estão, há muitas coisas que estão acima de nós, que não são incompreensíveis. Tudo isso já vai te ajudar a lidar com essa pessoa de um jeito mais caridoso, né? De um jeito mais humano. Não que você vá falar, não, tudo relativo, não, nada disso, né?
Essa é só uma questão existencial mesmo. Você vai se tornar uma pessoa melhor lendo Chesterton, né? Você vai se tornar uma pessoa mais espiritualmente elevada lendo Chesterton, né? Ou seja, você vai aprender mesmo, existencialmente, né? Não são só argumentos para você derrubar a pessoa no campo, derrubar as ideias da pessoa no campo intelectual. Chesterton, ele engloba em si mesmo, e esse aqui é o quarto ponto, né? Chesterton engloba em si mesmo a personalidade de Chesterton. Ela é tão importante quanto a obra de Chesterton, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a maior obra que Chesterton fez foi ele mesmo, em conjunto com Deus, né, que criou ele. Mas quando você começa a ler Chesterton, quando você lê uma biografia de Chesterton, quando você lê algum ensaio de Chesterton, alguma coisa, quando você vê como que ele agia, como que ele escrevia, como era o seu senso de humor, como ele era caridoso ao mesmo tempo em que era firme, né? Como que ele era pugnaz no campo de batalha das ideias, ao mesmo tempo em que era dócil, amigável e humilde no campo existencial. Como, por exemplo, um dos pupilos dele, um dos afilhados dele, chamava ele de o Leão Manso. Né? Deve ser apelido para ele. E é um apelido muito propício, porque ele era um leão, mas ele era manso. Ele era manso porque ele escolheu ser manso, né? Mas assim, quando era para ele ser leão, quando era para ele mostrar a ferocidade dele, ele fazia isso sempre, sempre para as ideias, né? Então, de novo, ele era coerente consigo mesmo. A existência é boa. Então, ele lutar de todo jeito para salvar a existência da pessoa, no sentido de salvar sua alma, por exemplo, né? Então, por exemplo, Padre Brown, qual é um dos pontos-chave da diferença que há entre Padre Brown e os detetives? É que Padre Brown, muitas vezes, ele descobre quem é o assassino, e a mais de uma vez ele não entrega o assassino para a polícia. Ou, assim não, desculpa, ele não entrega o ladrão para a polícia. Então, por exemplo, o Flambeau, né? O Flambeau, que primeiro era o ladrão e depois vira amigo dele. No primeiro conto de Flambeau, do Padre Brown, A Cruz Azul, ele descobre que Flambeau tinha roubado a cruz, ou tentaram roubar a cruz, né? E ele não vai e manda ele pra polícia. Ele faz uma confissão com ele. Ou seja, ele quer salvar a alma de Flambeau. Porque a existência é boa, né? Então, o que é outro ponto também interessante, né? Então, por exemplo, Chesterton. Voltando aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, para senão eu me perco. A pessoa de Chesterton. Então, a pessoa de Chesterton, ela é a união, né? Ela é a síntese que nós podemos ver, ler, né? Do quê? De um homem com bom senso e cristão, né? Então é como se Chesterton tivesse feito em si mesmo, né? Refeito em si mesmo, no microcosmo da sua própria vida pessoal, o caminho que fez a civilização inteira. Desde o bom senso pagão, desde né, da inocência pagã, passando pelo bom senso ali e tal, até desembocar no cristianismo. Então, como ele refez em si mesmo esse caminho, né, Chesterton ele já serve. Né? Eu creio que você possa se tornar um homem culto. Culto no sentido não de erudito, culto no sentido de cultivado, né? Lendo só Chesterton. Por quê? Porque ele reúne em si, ele é essa síntese, né? Do senso comum com o cristianismo. Então ele tem as virtudes lá, as virtudes pagãs, né? Que são virtudes, né?
e as virtudes cardeais, as virtudes teologais, né? Então a esperança, a caridade e tal. Então ele mistura tudo isso e você vê, quando você lê Chesterton, ele vai te ensinando como você lidar com as coisas, entendeu? Como você faz para lidar com a vida. Como, por exemplo, uma coisa muito interessante também dele, e a gente poderia usar isso como quinto ponto, né, talvez, é que ele vira a mesa, né? Um autor diz que Chesterton ele não se conformava com deixar que o cínico, o cético, tivesse a piada. Ele fala, nós temos que ter a fé e as piadas. O que é uma coisa, porque a gente sempre, a nossa mentalidade moderna, né? A gente tende a imaginar que o piadista é sempre o cético, o piadista é sempre a pessoa que está demolindo, né? É sempre Voltaire, né? Só que nós temos nosso Voltaire, e muito melhor que o Voltaire original, né? Muito mais filosoficamente saudável, sólido, né? Muito mais bom senso, né? Então esse quinto ponto, que é importante também, é que Chesterton, ele teve uma vida, ele casou, nunca traiu a mulher dele, com uma mulher só, que fique claro, né? Ele não teve nenhum grande vício, né? Ele não teve nenhum grande vício, assim, nossa, ele não usava drogas, ele não enchia a cara demais, ele comia um pouquinho demais, talvez, vai. Né? Ele teve uma família amorosa, feliz, não teve nenhuma tragédia na família dele, o pai dele não traía a mãe dele, fugiu e... Ou seja, todas as pessoas comuns, né, que todos nós, né, que tivemos vidas mais ou menos comuns, podemos nos relacionar com ele. A gente entende, né, porque ele foi como nós. Ele foi como nós, e sendo como nós, tendo uma família estável, tendo uma coisa... Ele foi quem foi. Ou seja, foi uma pessoa muito mais interessante do que os pessoal cheio de problema, né? Do que o pessoal cheio de tragédia, do que Rambo, ele foi mais interessante. E tendo sido isso, ele abre um horizonte imaginativo para nós, que é assim fantástico, para mim abriu. Porque eu achei minha vida muito sem graça. Caramba, né? Meus pais aqui, nunca teve, né? Nunca fiz nada, só fico em casa, só leio, não fiz nada. Eu fico desenhando. Eu não tinha nada, nenhuma coisa terrível pra uma coisa. Quando eu li Chester, eu falei, caramba, ele é igual a mim. E ele foi isso aqui que foi. Então eu também posso ser alguma coisa. Então, abre esse horizonte também imaginativo, né? Para que uma vida cristã, vivida, né? Certinha, né? Ou seja, ele deixa bem claro a diferença entre uma vida aburguesada, né? Uma vida de burguês, uma vida que realmente é uma vida miserável, e uma vida cristã. Que, na aparência, elas podem se confundir, né? Só que quando você entra, você vê que não se confundem, não. São coisas bem diferentes, né? A respeitabilidade. Então, por exemplo, ele encontra o diabolista. O diabolista, ele não era um sujeito maluco que ficava andando pela rua jogando cocô nas pessoas. Não, ele era um cavalheiro, polido, inteligente, da alta sociedade. Ninguém imaginava que ele era, mas sendo esse cavalheiro polido, altamente civilizado, ele era altamente diabólico, né? Então essas pequenas nuances, essas pequenas coisas, nós vamos coletando, às vezes no mais, às vezes de modo inconsciente, né? Eu tô tentando puxar isso para fora porque eu tô tentando explicar para vocês, né? Mas assim, isso tudo opera às vezes em um nível de inconsciente, mas em um nível em que você não consegue colocar em palavras. Mas opera, é quase uma ação alquímica. É quase uma operação alquímica, entendeu? Você vai lendo e o próprio modo como ele fala já vai te curando. Às vezes nem as próprias palavras. Quando eu li Ortodoxia, eu devo ter entendido uns 15% do livro. Né? Eu devo ter lido umas 8 vezes já. Agora, na sétima vez que eu fui entender que tinha uma linha de raciocínio, ele começa aqui e vai... Não é uma coisa... Porque eu achava que era só uma... Mas enfim, né?
Mas ainda assim, mesmo não entendendo tudo, aquilo foi uma ação assim, foi como se fosse lavado, né? E aí eu chego ao sexto ponto, né? Acho que é o sexto ponto, perdi já a conta, né? Que eu acho que é o mais importante, né, de todos, e que vai ser um pouquinho difícil de eu tentar explicar. Chester era santo, né? Eu sei que ainda há, né, foi aberto um processo e tal, ainda está sendo investigado, mas em minha vida, a ação que ele teve foi a de um santo, né? Quando eu falei que ele é tão importante quanto a obra dele, é nesse sentido que eu quis dizer, né? Ele, ele abre para nós, principalmente para nós do século XXI, e até para nós brasileiros, latino-americanos, uma possibilidade. Você fala, é possível você ser alguém desse nível, dessa estatura espiritual, dessa alegria interior formidável, dessa, enfim, dessa magnitude, sendo um jornalista numa cidade grande, sem ir pro mosteiro, sem ir pro claustro, né? Sem você fazer grandes, sem você ir para a África, ser um missionário. Ou seja, ele é em si mesmo a realização de uma possibilidade que eu nem sabia que existia. E quando eu soube que existia isso, inconscientemente, a minha vida foi mudando. Então por que que eu atribuo a Chesterton, por exemplo, a minha atividade intelectual, por pequena que seja, minúscula que seja? Por causa disso. Porque eu falei, cara, se existe alguém assim, ele não é tão diferente de mim. Eu posso também tentar ser, né? Então, e se foi assim pra mim, pode ser assim também e vai ser assim. Eu creio que foi assim com muita gente também, né? Então, assim, nós, na cidade grande, numa metrópole, cheia, na Sodoma e Gomorra, né? A suruba intelectual enorme, né? Essa coisa horrível. Pô, Chester existiu e foi que ele foi. Então, podemos ser também, né? Então, esse sexto ponto acho que é o mais importante de todos, né? E é por isso que eu diria que Chesterton é insubstituível, né? Claro que há outros santos modernos, há outros autores, né? Também né? Mas nenhum deles, para mim, teve esse impacto, né? E eu creio que também possa ter e vai ter. E vai ter muito mais, né? Se Deus quiser, com a nosso trabalho de divulgá-lo, de traduzi-lo e tal, né? Vai ajudar a expandir o horizonte espiritual mesmo do brasileiro, né? Expandir o seu horizonte imaginativo e expandir também, por que não, a sua inteligência, né? Que são três aspectos da mesma coisa, né? Basicamente. Então acho que basicamente é isso. Bem, acho que o exemplo mais óbvio que eu consigo lembrar agora é o do C.S. Lewis, né? E que na verdade foi por intermédio de Tolkien, mas Tolkien estava usando o argumento de Chesterton, né? Então, Lewis, ele amava mitos, né? Sempre amou mitos, principalmente mitos nórdicos, né? Então, ele explica lá no seu Surprised by Joy, né? Que ele sempre sentia essa ânsia por alguma coisa que ele não sabia o que era. E de vez em quando essa ânsia vinha para ele de algum lugar, soprada, não sabemos por quem, né? Pelo Espírito Santo, quando ele lia mitos nórdicos. Então ele sentava ali o mito nórdico e ele sentia essa ânsia por alguma coisa. E ele não sabia o que era. E a alma dele se abria e ele, mas depois fechava. E ele, com o passar do tempo, sem descobrir o que era isso, ele simplesmente ignorou isso aí como um efeito, como se fosse digamos, um efeito psicológico apenas, né? Sem nenhuma reverberância metafísica, no caso, né?
E aí ele começou, ele cedeu ao cinismo da época, se tornou um cético cínico, né? E ele começou a mudar isso quando ele conheceu Tolkien, né? Minto, ele já tinha mudado antes, ele foi pra guerra, né, tal, ele leu Chesterton lá no... E ele começou a mudar isso. Mas um dos pontos chave, né, era que ele amava tanto os mitos e ele não conseguia conceber que os mitos que ele amava fossem apenas mentiras, né? Ele acreditava nisso, mas isso não satisfazia ele. Ele dizia, ele tem um poema, eu esqueci como é que ele fala, mas acho que ele fala uma coisa sobre serem mentiras sopradas com ouro, alguma coisa assim. Mas, mentiras, basicamente, né? Então, mentiras bonitas, mentiras que me levam às mentiras. E aí Tolkien usa o argumento que Chesterton usa no Eterno. Que as mitologias, elas não são mentiras. Elas são sombras do mito que se torna realidade, que é Cristo encarnado. Então, as mitologias não são mentiras só. Ah, mentirinhas bonitinhas. Não. Elas são sombras, são tentativas, mas sopradas também por Deus. É o mesmo Deus. Né? Tanto que usa esse argumento, ele tira sarro, né? Ele fala, ó, eu acho engraçado que as pessoas digam que porque existem 15 mitos diferentes sobre um Deus sendo encarnado, né? Um Deus, né? Um Deus sendo virando homem, isso prove que a coisa é mentira. Na verdade, me provou o inverso, né? Que vários, sei lá, quantos povos têm o mesmo mito, ou um mito parecido. Então, esses 15 mitos eram tudo sombras do mito que junta, né, a mitologia com a realidade. Cristo, ou seja, o eterno com o temporal, né? Então, Cristo encarnado é essa junção, né, da mitologia pagã. Ele pega o melhor da mitologia pagã e leva aquilo, né, e cristianiza aquilo em si mesmo, quando ele encarna. Quando o Luz escuta isso, ele fala, ah, então, agora eu começo a entender as coisas. E aí, foi depois desse dia, passou algum tempo, e ele deixou de ser ateu. Ainda ia passar um tempo até ele se tornar cristão, mas ele deixou de se tornar ateu com um argumento usado por Tolkien, lido muito provavelmente no Chesterton, no Homem Eterno. Então, assim, esse é um exemplo. Há vários exemplos, né? De como... O outro exemplo foi, por exemplo, da Darkseers, né? Que eu já citei. Ronald Knox também foi muito influenciado pelo Homem que Foi Quinta-feira, né? É um livro que ele leu até morrer. Fulton Sheen, Venerável Fulton Sheen dizia que a Ortodoxia foi o livro mais importante de filosofia do século XX. Né? O nosso Olavo de Carvalho cita o livro, né? Ortodoxia como um dos livros que era a cabeça dele. Gilberto Freire também, lia muito Chesterton também. Né? Se vocês lerem lá acho que é Contos do Recife Velho, ele cita Chesterton, né? Ele fala que Chesterton foi um dos que ajudou ele a entender a mentalidade do povo. Então, assim, são vários, né? Mas, assim, em todos sempre é uma ação sempre benéfica. A pessoa sempre ela se olha melhor depois que ela leu. Né? Ela nunca fala, nossa, eu li Chesterton e me matei. Isso não acontece, né? Eu fiquei depressivo. Não, é sempre eu li Chesterton e fui salvo, eu li Chesterton e fiquei mais alegre. É sempre a mesma coisa. Jorge Luiz Borges, né, dizia que nenhum outro autor dera tanta alegria para ele, né, na literatura do que o Chesterton. Então, assim, se não for salvação da alma, é no mínimo alegria. Então, né, a gente já sabe que é um autor muito importante. Né?